Irmãos, eu estou até agora tentando entender o que aconteceu. Eu vou te contar uma experiência que eu tive aqui. Olha, eu não sei se foi coincidência, se bem que nós cristãos acreditamos em cristocidência, né? Que é quando Jesus, quando Deus, ele movimenta todas as coisas para que o plano dele se cumpra. É quando tudo coopera para o nosso bem. É isso que eu acredito, que não existe acaso, não existe coincidência. É claro, irmãos, que às vezes a gente pode errar. É claro que algo pode ter vindo do nosso coração e não do coração de Deus. Mas eu vou te trazer aqui uma experiência que eu tive com sonhos, irmãos, e vocês não vão acreditar. Eu sonhei, irmãos, com algo que estava acontecendo no céu. No céu. Guarde isso que eu vou te falar, porque daqui a pouco eu vou te trazer mais detalhes. E aí, de repente, ontem à noite, eu estava no YouTube assistindo vídeos, né? E então apareceu um vídeo de um amigo meu, do Vagnão, e ele contou que ele também teve um sonho, e na verdade eu fui ver, ele gravou 2 vídeos contando que ele sonhou que estava tendo uma batalha no céu. Irmãos, naquela hora eu pensei, não pode ser coincidência, não é possível. Aí eu fui assistir os vídeos e eu fiquei em choque, com a riqueza de detalhes, com a mesma precisão. É o seguinte, deixa eu te contar aqui uma coisa. Ontem à noite eu estava comentando com a minha esposa que há 2 dias atrás eu sonhei que no céu estava aparecendo muitas luzes para lá e para cá. E eram uns flashes muito rápidos e eu cheguei a pensar que fossem meteoros, porque eu já gravei um vídeo aqui no YouTube contando de 2 sonhos seguidos que eu tive com bolas de fogo caindo do céu. Você já teve esse sonho aí? Eu sei que quando eu coloquei o vídeo no ar, muitas pessoas relataram que elas também já sonharam com essa bola de fogo. Na verdade, várias, né? Eu me lembro que nesse sonho era tão interessante porque os planetas, eles estavam mais próximos da Terra. E eu achava aquilo maravilhoso, porque é como se no céu tivesse uma movimentação muito grande e de estrelas. Eu não sei se eram satélites, eu só sei que tinha chegado um tempo, era como se fosse no futuro, e em que o céu era muito movimentado. E eu fiquei impressionado, né? E eu estava com a minha família, a gente estava num rancho, tinha uma represa na frente, muito bonita. Só sei que, de repente, irmãos, começou a cair bolas de fogo assim, ó, de todos os cantos. E muito rápido. E elas explodiam na água, levantava a água lá em cima, assim. Na hora eu peguei minha família e comecei a correr. E nós começamos a correr, se esconder, e as bolas de fogo iam caindo nos cantos assim, e não atingia a gente. Mas o que mais me marcou é que nós tínhamos uma paz. Não sei te explicar, mas uma paz maravilhosa. Como se Deus estivesse nos guardando, sabe? Eu não sei se o período que a gente estava ali, no futuro, já era a grande tribulação. Mas a verdade é que uma coisa eu tenho certeza. Deus vai nos guardar de qualquer tribulação. Deus vai guardar o seu povo nesses dias maus que nós estamos vivendo. Eu sei que muitos de vocês estão com medo do que vai acontecer no nosso país, medo do que vai acontecer no mundo. E eu estou aqui para te falar, não temas, o Senhor é contigo. Deus vai guardar o seu povo nesses dias difíceis. Amém? E aí, irmãos, o que aconteceu? Ontem à noite eu comentando com a minha esposa que eu tive um sonho, né? Como eu disse, luzes vinham de lá para cá. Eu achei que eram meteoros, mas na verdade pareciam tiros, mísseis, sabe? Enviados por aviões. Até que de repente um grande avião, como se fosse um Boeing assim, enorme, irmãos, veio na nossa direção e ele passou assim muito perto e ele simplesmente caiu na terra e explodiu. Aquilo ali me apavorou. Porque eu fiquei preocupado, né? Tipo, nossa, o que está acontecendo? Será que é a Terceira Guerra? Será que é o que é isso? Então eu fiquei muito preocupado, sabe? E eu acordei. Então na hora que eu acordei, eu orei, eu coloquei diante do Senhor. Eu não entendi o que era aquilo, mas era muito real, porque eu nunca costumo sonhar com aviões. Eu não me lembro de ter sonhado com aviões em momento algum. Como eu disse, eu sonhei com bolas de fogo, mas não com aviões. E eu via aviões por todos os lados, né? Aí, irmãos, ontem à noite eu comentando com a minha esposa, vocês não vão acreditar. Eu entrei no YouTube e eu assisti um vídeo do Vagnão, que é um amigo meu, um homem de Deus, um homem abençoado, tem um canal aqui no YouTube, e ele contando da experiência dele. E o que mais me impressionou, ele não teve esse sonho uma vez, ele teve 2 vezes seguidas. Então, eu vou colocar o vídeo dele aqui para você ver que
Pode ser uma coincidência? Pode, mas pode ser que seja Deus dando um alerta. Não é para te causar medo, não é para te causar pânico, pelo contrário, é para que você se prepare, é para que você alinhe o teu coração com o coração de Deus, porque, irmãos, tudo pode mudar. Infelizmente, né, a Bíblia deixa muito claro, Jesus deixou claro que as dores de parto, vamos assim dizer, as contrações, elas vão aumentar. É como se a cada dia as notícias fossem aumentando na sua intensidade, na sua gravidade, porque estamos nos aproximando do fim dos tempos, entendeu? Aliás, já estamos no fim dos tempos, desde que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, nós já entramos no período do fim dos tempos. Mas, irmãos, Jesus disse, quando vocês perceberem que os sinais estão se agravando, que os sinais estão se intensificando, é hora de vocês olharem para o alto, porque a redenção está próxima. Aquele que estiver com Jesus será guardado de todo mal, estará com ele para sempre. Amém? Então eu vou colocar o vídeo aqui do Vagnão, depois eu vou colocar o segundo vídeo. Você vai ficar impressionado de ver como Deus ele revela realmente os seus planos, aquilo que está para acontecer. Não estou aqui garantindo que vai acontecer isso. Eu oro a Deus para que não seja, porque ninguém quer saber de guerra, ninguém quer saber de destruição. Irmãos, mas o mundo está muito tenso e nós precisamos nos preparar. Olha só como que foi a experiência dele e aí você vai ver se não está parecida com a minha. Irmãos, eu estou aqui para gravar um vídeo, mas não consigo falar de outro assunto. Eu vou falar do sonho que eu tive essa noite. Eu estou aqui, irmão, vendo notícias, vendo o que está acontecendo no mundo, mas uma coisa só me aparece na mente. Já falei com Deus e não sai essa imagem da minha mente. Eu tenho que te falar. Eu tive um sonho essa noite, irmão, um sonho muito forte, e eu não sou de sonhar. Sabe quando você... Eu sou aquele cara que dorme rápido, durmo que nem pedra, irmão. Pode cair um meteoro que eu não vejo. E nunca sonho. Acordo todo dia assim, normal, mas essa noite eu tive um sonho. E foi muito forte, irmão, o que eu senti nesse sonho. Foi muito real. Foi uma coisa inexplicável. Eu vou tentar falar para você aqui nesse vídeo, vou tentar expressar isso aqui. E uma mensagem de Deus veio fortemente no momento que eu sonhei isso. Muito forte. Vou contar o sonho para você, presta bem atenção. No sonho eu estava em casa e eu olhei para o horizonte e eu vi 5 aviões vindo em minha direção, bem distante. Eu vi 5 aviões, eu via o avião, via aquela fumacinha atrás do avião e eu vi que era 5. Eu falei, olha só, cara, que interessante, 5 aviões juntinhos, né? Tipo assim, estavam enfileirados vindo assim. Chamei minha esposa e falei assim, olha lá, amor, 5 aviões, olha que legal. Quando ela veio para perto de mim para ver também, aqueles aviões estavam perto, mas eu percebi que não era avião. Eram mísseis. Irmão, olha, quando eu olhei, o míssil ele entortou, ele veio aqui, ó, entortou e veio para cair bem do meu lado. E aí eu lembro que, olha, tá na minha mente, como é que pode isso, gente? Tinha uma bandeira no míssil, a bandeira da Coreia do Norte. E quando eu percebi que era algo de outro lugar, aí que eu percebi que talvez seria um ataque. E eu fiquei tão assustado antes do míssil encostar no chão, mas ele caiu, e caiu do meu lado, cerca de 100 metros de distância de mim. Eu lembro que eu tentei, num impulso, estava eu, minha família, assim, num lugar, eu tentei correr para dentro de um lugar fechado, não deu tempo. Ele explodiu e a gente virou nada. Eu só senti aquele pum, tipo um pum, um negócio assim. Na hora que ele encostou aquele fogo, sumiu tudo. Eu lembro que depois que ele caiu, que eu percebi que eu tinha sido totalmente destruído pela força daquele míssil, eu comecei assim, tipo, a querer ver o céu. Falei, cadê o céu? Porque eu morri. Eu morri.
Cadê o céu? Eu comecei a procurar e tava tudo escuro assim, tudo escuro, bem escuro. E eu acordei. Irmão, eu tô o dia todo com esse sonho na mente. Irmãos, eu assisti esse primeiro vídeo e fiquei assim impressionado, porque esse vídeo foi postado há poucos dias e eu tive o sonho muito parecido há 2 dias atrás. E aí eu fiquei impressionado, né? Só que a YouTube recomendou outro vídeo dele. Na hora que eu estava assistindo esse vídeo, o YouTube mostrou o segundo vídeo que ele teve, que inclusive eu até entrei em contato com ele, com o Vagnão, e eu comentei sobre o meu sonho, né? Eu vou colocar aqui o segundo sonho que o Vagnão teve e depois eu vou colocar para você um vídeo de um rapaz que ele teve 3 avisos de Deus no sonho, mas ele não fez o que era para ele ter feito. Ele ignorou esses 3 avisos e você vai ficar impressionado de ver o que aconteceu. E, inclusive, eu vou trazer um ensinamento sobre sonhos, porque muitas pessoas têm dúvidas, né? Porque a gente assimila que um sonho bom vem de Deus, o sonho ruim vem do diabo. Mas, irmãos, eu vou te provar na Bíblia que Deus ele pode enviar sonhos ruins. Como eu disse, esse sonho que eu te contei, o sonho do Vagnão, é um sonho de uma tragédia, você concorda? É uma coisa ruim, ninguém deseja isso de forma alguma. Mas aconteceu no sonho. Não quer dizer que vai acontecer também na Terra, né? Na vida real. Mas eu quero dizer que Deus ele pode dar alertas. Isso vai ser bom porque às vezes você vai ter um pesadelo, às vezes você vai ter um sonho ruim. E é claro que o pesadelo ele pode vir do inimigo, sim. O diabo ele pode perturbar a gente à noite. O Salmo 91 fala sobre isso. Perturbação noturna. Mas, irmãos, Deus também ele pode trazer isso. E eu vou te explicar tudo depois desse segundo vídeo aqui do Vagnão. Então, preste atenção. Olha só o que ele disse pela segunda vez. Aconteceu de novo, irmão. Vou contar aqui para vocês com toda a sinceridade do meu coração. Olha, eu já disse para vocês que eu não sou de sonhar. Eu deito, em 1 minuto eu durmo. Que nem pedra. Sono pesadíssimo. Não vejo nada. Tem gente que acorda de manhã e conta sonho. Eu não conto nada porque eu não sonho nada. Mas no vídeo passado eu comentei com vocês que eu sonhei com 5 aviões que vinham, né? Que eu pensei que eram aviões. Me chamou a atenção no céu. Quando eu olhei, quando foram chegando mais perto, eu percebi que eram mísseis. E um caiu próximo da gente e destruiu tudo que estava à volta, inclusive eu. Aí, irmão, quando foi de ontem para hoje, não é que eu sonhei de novo? De novo, irmão. E um sonho muito parecido com o outro. Agora tem um detalhe aqui, né, nesse sonho. Eu não comentei sobre aviões, eu não fui atrás de assuntos concernentes ao que aconteceu no sonho. E eu sonhei. Eu tô aqui vendo os assuntos, o que está acontecendo hoje no mundo para comentar com vocês. E essa cena do sonho não sai da minha cabeça de novo. Então eu vou contar aqui para vocês. Eu vou liberar isso aqui, tá? Então preste bem atenção nesse vídeo aqui. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus antes de contar para vocês. Livro de Números 12:6. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Que poderoso esse versículo, né? Irmão, nós temos que orar acerca das coisas que Deus tem movido. Temos que orar acerca das coisas que Deus tem mostrado, né? Agora, o próximo sonho foi o seguinte, que foi de ontem para hoje. Vou te falar aqui. Eu estava num lugar, caminhando numa estrada, com uma pessoa, né? E eu estava contando para essa pessoa sobre o sonho, o primeiro, dos aviões, dos mísseis. Estava contando para essa pessoa. E eu falava, então, eu olhei para o céu e tal, né? E veio os 5 aviões, que eu pensei que eram aviões. E de repente, quando eu vi, chegou mais próximo, eu percebi que era um míssil e caiu, e eu senti exatamente o que eu falei no vídeo passado. Quando de repente no sonho, eu contando para essa pessoa, eu olhei para o céu. E quando eu olhei para o céu, eu tomei um susto, porque tinham caças, aviões, caças, fazendo perseguições, né? Tipo, guerra nos ares. Era muito avião.
Não era avião cargueiro, não era avião comercial, não, era caças. Era muito barulho. E eu falei para a pessoa, misericórdia, olha o que está acontecendo. Olha a guerra que está acontecendo, a gente nem percebeu. Meu Deus do céu. Né? Eu falei, vamos procurar um lugar seguro. Porque olha o que está acontecendo. E toda vez que eu olhava para o céu, muitos aviões fazendo perseguição. Era incrível. Incrível. Então, irmãos, olha que isso. Olha só que semelhança, né, entre os dois sonhos. Irmãos, então está aí os 2 vídeos que ele gravou e que batem totalmente com o que eu vi, sabe? Eu vi no sonho, né? E então, assim, se você já sonhou com algo parecido, escreva aqui nos comentários, isso vai edificar também a nossa fé, porque a gente vê que Deus não deixa o seu povo enganado, sabe? Deus sempre avisa o povo antes. Eu me lembro quando teve aquele tsunami lá na Indonésia. Irmãos, eu fui num culto de uma missionária que ela teve uma visão, não lembro se foi um sonho ou uma visão. E Deus falou para ela o seguinte, você vai reunir o povo no alto da montanha. Irmãos, ela reuniu muita gente, milhares de pessoas no alto da montanha para fazer um culto. Irmãos, quando eles estavam no alto da montanha, o tsunami veio e devastou. E milhares de pessoas morreram. Mas Deus avisou o povo dele antes, entendeu? É claro que aquela região havia muita bruxaria, muita magia, muitas coisas, né, irmão? Então, assim, existe o lado de que o pecado ele traz destruição nesse mundo. Mas existe o lado também da ira de Deus, porque Deus é justo. E quando a taça, ela se enche do pecado, da maldade dos homens, essa taça vira, entendeu? Então, o que eu estou dizendo aqui é que Deus, ele avisa o seu povo, e se você já teve algum sonho semelhante, deixa aqui nos comentários para nós sabermos, tá bom? E eu vou colocar aqui agora o vídeo que eu te falei de um homem que teve 3 avisos, 3, e ele simplesmente ignorou. Irmãos, olha, e você vai aprender uma grande lição que eu vou trazer aqui, vou te mostrar exemplos da Bíblia, de homens que tiveram pesadelos, tá certo? Fique aí comigo, se inscreva no meu canal, todo dia eu quero te ajudar aqui na oração da manhã, na oração da noite, e vamos lá, assista aí. Irmãos, eu acabei de assistir um vídeo aqui de um senhor contando que numa mesma semana ele teve 3 sonhos e você vai ver o que aconteceu. Olha, o mundo espiritual é muito real, irmãos, e a gente não pode brincar, a gente não pode baixar a guarda, sabe? E tem um momento que o inimigo sabe que é o momento mais vulnerável de todos na nossa vida. É o momento em que a gente está dormindo. Eu não sei se você tem o costume de orar antes de dormir. Eu, a minha esposa, os nossos filhos, a gente sempre ora antes de dormir, porque a gente sabe que é o momento em que a gente não tem controle. Você concorda? Você está dormindo, mas é nesse momento que você está dormindo, que você está relaxando, que o inimigo ele vem tentar atrapalhar a sua vida, ele vem tentar colocar confusão, muitas vezes imoralidade, ou seja, promiscuidade. Você já teve aquele sonho tão sujo, tão nojento, voltado para a área sexual? O inimigo ele coloca esses sonhos na nossa mente, irmãos. Ele tenta mudar a nossa identidade, fazendo a gente acreditar que aquilo que nós sonhamos faz parte da nossa vida, da nossa identidade. Irmãos, eu já tive sonhos assim, é uma batalha espiritual que você talvez está passando, mas eu quero te mostrar que Deus, ele também pode usar os sonhos. E não quer dizer que sejam sonhos bons, entendeu? Podem ser pesadelos. Vou te dar um exemplo. Quando Pilatos ele foi chamado para julgar Jesus, a esposa de Pilatos, na noite anterior, ela teve um pesadelo. E esse pesadelo foi Deus quem permitiu ela ter. E ela então falou para o seu esposo, olha, não mexa com esse homem. Esse homem é o enviado de Deus e a gente tem que respeitar. Vou te dar outro exemplo aqui. Quando Abraão ele foi até o Egito, ele levou a sua esposa Sara e ele ficou com medo de Faraó tomar a esposa de Abraão e matar Abraão. Então, quando Abraão chegou naquele local, ele disse que Sara era sua irmã. Mas não adiantou, irmãos. Faraó levou ela para o seu quarto, só que naquela noite Deus deu um pesadelo para Faraó. E no pesadelo Deus disse que não era para tocar naquela mulher. E depois disso, irmãos, aconteceu a mesma coisa com Abimeleque. Deus permitiu o mesmo pesadelo. Então, Deus ele pode usar qualquer coisa. E antes de nós colocarmos esse vídeo aqui, eu só quero ler para você uma passagem muito interessante lá em Jó capítulo 33.
o versículo 14 ao 21, e depois eu vou contar um pequeno testemunho que eu tive com o sonho, eu e minha esposa, e eu vou te mostrar o que Deus fez. Olha só o que está escrito. Deus fala de várias maneiras, mas nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, quando dormimos um sono profundo, Ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, Ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Outras vezes, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece, vai se acabando e no fim vira pele e osso. Irmãos, tem muitas pessoas que falam assim: Deus jamais permitiria uma coisa ruim na vida de alguém. Irmãos, Deus é Deus, certo? Deus permitiu na vida de Jó. Aqui foi o seu amigo falando o seguinte: olha, Deus fala de várias maneiras. Deus é soberano, Deus está no controle de tudo e por isso nós devemos ter o temor ao Senhor. Amém? E aqui está dizendo que Deus fala quando a gente está num sono profundo. E Ele não fala só de coisas boas, mas Ele fala também através de coisas ruins. Mas eu vou colocar o vídeo aqui para você entender o que você deve fazer quando você tiver um sonho ruim, tá certo? E só contando aqui um detalhe que aconteceu comigo e com a minha esposa. Há muitos anos atrás, eu e ela, eu trabalhava numa empresa e eu já estava há uns 2 anos trabalhando para essa empresa. E confesso, era o único sustento da nossa casa. E aí, irmãos, um dia a minha esposa teve um sonho. Na verdade, ela teve um pesadelo, né? Ela sonhou que essa empresa estava me demitindo, porque alguma coisa ia acontecer dentro da empresa, eles iriam querer cortar gastos e eles iriam me demitir. Irmãos, naquela hora, quando a minha esposa me contou, eu falei assim: tá amarrado. Em nome de Jesus, eu não aceito. Não, amor, o que nós vamos fazer da nossa vida? Como é que vai ser a nossa vida a partir de agora? Porque é o nosso único sustento. Irmãos, vocês acreditam que 2 dias depois, a funcionária daquela empresa entrou em contato comigo e ela marcou uma reunião pelo Skype para a gente conversar. Naquela hora eu já sabia, ela vai me demitir. Irmãos, foi tiro e queda. Ela falou comigo que eles estavam cortando os gastos e terminaram o contrato. Irmãos, hoje eu agradeço a Deus, primeiro porque Deus nos avisou, Ele me preparou primeiro, sabe? E Deus faz isso com a gente. E eu agradeço porque depois Deus fechou aquela porta, mas Ele abriu uma outra muito maior. Então não menospreze os sinais, tudo aquilo que acontece à sua volta e também nos sonhos, tá bom? Como eu disse para você, nem todo sonho é de Deus. Muitas vezes o diabo vai colocar aqui, confusão, ele vai fazer você se sentir mal ao acordar. Resumindo, mas Deus também, Ele está por trás de muitos dos sonhos que a gente passa. Assiste aí o vídeo e deixa aqui o seu comentário se você já teve algum tipo de sonho, tipo esse aqui, ó. Esse depoimento é do seu Ailton Nascimento. Ailton Nascimento, e olha só o que ele disse. O mundo espiritual é real. Às vezes a gente não acredita. Mas fica aí nesse vídeo, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive quando eu estava construindo esse curral aqui. Eu estava reformando, na verdade. Eu desmanchei o barracão aqui e naquela semana eu tive 3 sonhos com acidente gravíssimo. E aí eu peguei e falei pro meu ajudante ainda, falei, vamos ter cuidado, porque eu tive 3 sonhos essa semana com um acidente muito grave e pode acontecer alguma coisa com nós aqui fazendo esse curral. E todos os acidentes eu estava envolvido naquele acidente. E aí, o que aconteceu? Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Quando foi na sexta-feira, eu sonhei com um acidente mais grave ainda. Aí quando foi, o amigo meu foi buscar um milho para mim. Foi buscar um milho para mim, com a caminhoneta, bateu de frente com um caminhão e acabou vindo a óbito. E aí eu lembrei de todos os 3 avisos que eu tive naquela semana anteriormente ao acidente. O que você quer dizer com isso aí? Às vezes, quando você tiver um aviso desse, o que você tem que fazer? Eu não fiz. Você tem que orar, repreender o espírito da morte. Repreender. Às vezes, se eu tivesse tido um discernimento melhor do sonho, não teria acontecido comigo, com essa pessoa, aquele acontecimento. Fiquei muito mal, chorei muito, porque eu tive 3 avisos e não consegui impedir aquele acidente. Por que eu estava envolvido? Porque estava buscando um milho para mim e ele ia dar 2 viagens.
Eu até falei ainda para essa pessoa assim, ó, vamos arrumar um caminhão maior, porque traz uma viagem só. Falou, não, eu trago para você, você me dá só o óleo. É uma pessoa muito boa, né? Meu vizinho, né? E aí aconteceu essa tragédia. E essa noite, eu tive um aviso. Tive um aviso muito forte. Então eu já levantei imediato, fui orar, repreender o espírito da morte. Tive uma visão essa madrugada de um caixão e no meio certo da entrada, né? No meio certo da BR, no alto da serra ali, ó, bem no alto da serra nossa, tinha um caixão e uma pessoa conhecida lá dentro daquele caixão. Um acidente no meio da estrada, a catumba no meio da estrada lá. E a pessoa toda quebrada a cabeça. Essa pessoa é conhecida. Eu não vou falar o nome para não dar pânico, né? Mas eu já orei repreendendo o espírito da morte. Imediatamente eu vi na visão um ser, não vi o rosto, um ser com a cabeça baixa, grande, com uma espada grandona assim. Significa que é um anjo, né? Então estava em guerra espiritual aquele anjo. Aí eu repreendi imediatamente, eu joelhei, orei e repreendi esse mal. Eu creio que não vai acontecer com essa pessoa. Com essa pessoa que Deus me mostrou no sonho, não vai acontecer mal. Porque eu repreendi, em nome de Jesus, está repreendido. Quero falar para você, ora a Deus, consagra ao Senhor o seu dia, pede ao Senhor livramento, pede proteção, porque o mundo espiritual está aí. E Ele quer ceifar as vidas das pessoas, principalmente aqueles que estão com as vidas desordenadas diante de Deus. Deus abençoe sua vida. Se você sentir, compartilhe essa mensagem para alguém, para que mais pessoas possam também ter essa experiência espiritual e orar a Deus e abençoar seu dia. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Irmãos, aqui a gente vê, né, o senhor Ailton Nascimento trazendo uma grande verdade. Quando a gente tiver esse tipo de sonho, ore, repreenda, entendeu? Sabe quando você está orando, aí de repente vem alguém na sua mente? É para quê? Para que você ore para essa pessoa. Então ore, abençoe, interceda. Você não sabe a situação que a pessoa está, entendeu, irmãos? Como ele mesmo disse, o mundo espiritual é real. Então, eu já tive muita experiência assim de estar orando e de repente vem aquela pessoa, eu fico pensando nela e naquela hora eu oro, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu peço para Deus abençoar, para Deus livrar. Irmãos, tem um versículo lá em Mateus capítulo 13, o versículo 25, que Jesus disse que enquanto os servos dormiam, o inimigo, ele veio e plantou o joio no meio do trigo. O que isso quer dizer, irmãos? O inimigo, ele vem plantando confusão na nossa mente, no nosso meio de convívio, relacionamentos. Como eu disse para você, ele coloca confusão a respeito da tua identidade, ele coloca sonhos de pecado, de confusão, de briga, destruição, tudo para tentar roubar a sua paz e te afastar da presença de Deus. Então, o interessante é que Jesus fala que os servos dormiam, ou seja, é no momento que você está mais vulnerável. Eu te convido, a partir de hoje, faça uma oração antes de dormir. Você, o seu cônjuge, os seus filhos, não durma sem orar, tá bom? Deus te abençoe, espero que você tenha gostado. Eu vou colocar 2 vídeos aqui na tela, ó. Eu acredito que vai te abençoar muito, tá bom? E se inscreva no meu canal e ative o sininho da notificação, porque todo dia eu tenho um horário marcado com você aqui e eu quero muito te ajudar na caminhada com Deus. Um grande abraço.